Tem uma diferença entre a dor de perder e a dor de ser visto perdendo. A primeira a gente aprende a carregar. Com tempo, com trabalho, com o jeito que a vida do interior ensina, que é sem cerimônia, sem prazo, sem ninguém perguntando se você já está bem. A segunda fica diferente. Ela não vai embora do mesmo jeito. Ela gruda em algum canto que não tem nome e fica lá, quieta, esperando. Eu aprendi isso num dia de novembro, na feira de gado de Ipameri, com a lama ainda fresca nas botas e o sol batendo torto no meio da manhã, como se o dia não tivesse a menor consideração pelo tamanho do que estava acontecendo comigo. Tinha levado 8 bois para vender, 8 cabeças que eu tinha engordado ao longo de 11 meses com o dinheiro que sobrava de um financiamento que mal cobria o custo da ração. 8 animais que eram, na prática, tudo que eu tinha de reserva. Não de lucro, de reserva. A diferença entre conseguir passar o ano e não conseguir. O preço naquele dia estava no chão. Seca que tinha encurtado o pasto em toda a região, oferta grande, demanda baixa, aquela combinação perfeita para destruir quem não pode esperar. Eu não podia esperar. O banco não esperava. O fornecedor de ração não esperava. Vendi abaixo do custo. Fiz as contas em pé no curral de embarque, com a nota fiscal dobrada na mão, e o número não fechava. Não fechava de um jeito que eu via claramente que os próximos 6 meses iam ser os mais difíceis que eu tinha vivido até então. Foi aí que o Gilmar chegou. Gilmar Tadeu. Assunção tinha a fazenda do lado da minha desde que eu tinha memória. Herdeiro de terra boa, gado de qualidade, nunca tinha precisado apertar o cinto do jeito que eu apertava. Não era um homem mau, necessariamente. Era o tipo de pessoa que nunca tinha sido testada o suficiente para saber o que era de verdade e que confundia a falta de dificuldade com mérito próprio. Veio até a grade do curral com 2 amigos que eu não conhecia, homens de fazenda maior, com aquele jeito de quem foi à feira mais para ver do que para fazer negócio. Ixi, Mauro, ele disse, com aquela voz de quem está comentando alguma coisa engraçada para o grupo. Vendeu tudo hoje? Eu olhei para ele. Vendi, eu disse. Ele balançou a cabeça com um canto de sorriso que não precisava de palavras para dizer o que estava dizendo. Um dos amigos riu. Baixo, daquele jeito de quem entendeu a piada sem precisar que explicassem. Preço tá ruim para quem depende, né? Gilmar continuou, ainda sorrindo. Quem tem reserva aguenta, quem não tem... Ele não terminou a frase. Não precisava. Fez aquele gesto de cabeça de quem diz o que é que eu posso fazer e foi embora com os amigos, rindo de alguma coisa que eu não ouvi. Eu fiquei parado na grade do curral, com a nota fiscal na mão, o sol na nuca e aquele riso ainda no ar. Meu nome é Mauro Henrique Lacerda, tenho 48 anos. Nessa história eu tinha 35 e acabava de ser o assunto de uma piada que custava mais do que o dinheiro que eu tinha perdido naquele dia. Voltei para casa pela estrada de terra que eu conheço desde criança. 23 quilômetros de poeira ou lama, dependendo da estação, que separam Ipameri da propriedade que meu pai deixou para mim quando morreu. Propriedade pequena, 42 alqueires, pasto que já foi melhor, casa de alvenaria que eu mesmo tinha reformado, parte por parte nos últimos 5 anos. Entrei, botei a nota fiscal em cima da mesa da cozinha, sentei. Minha esposa, Geralda, veio da direção do quintal quando ouviu a caminhonete. Entrou pela porta dos fundos, olhou para mim, olhou para a nota, olhou de volta para mim. Não perguntou nada. Esse é um tipo de amor que só quem passou por coisa difícil junto entende. O amor que sabe quando não é hora de perguntar. Que sente pelo ar da casa, pela posição dos ombros, pelo jeito que a mão pousa na mesa, o tamanho do que aconteceu. Ela foi até o fogão, botou água para ferver, fez o café. Quando pousou a xícara na minha frente e sentou do lado, eu contei tudo. O preço, a venda, o número que não fechava. E o Gilmar, o riso,
A frase que não terminou, mas não precisou terminar. Ela ouviu tudo sem interromper. O Gilmar sempre foi assim, ela disse eventualmente. Sei, eu concordei. Mas não é sobre ele, ela disse. Fiquei olhando para ela. É sobre o que você vai fazer com o que sobrou, ela disse. Não com leveza, com aquela firmeza tranquila que ela tem, que não é dureza, é estrutura. Porque sobrou coisa, Mauro. A terra tá aí, a terra tá aí. 3 palavras. Mas eu precisei de um tempo para deixar elas descer do jeito certo. Os 6 meses seguintes foram exatamente o que eu esperava que fossem. Longos, apertados, com decisão difícil em cima de decisão difícil. Renegociei o financiamento com o banco. Não foi fácil. Teve reunião constrangedora com o gerente que olhava para mim com aquela expressão de quem está fazendo um favor que não é obrigado a fazer. Vendi um pedaço de equipamento que eu não queria vender. Cortei o que tinha para cortar, mas a terra estava lá, e eu estava lá, e a Geralda estava lá. Tem uma teimosia específica que a vida no campo desenvolve na gente. Não é heroísmo, não tem nada de grandioso. É só a recusa prática de parar quando parar não é opção. O gado precisa comer amanhã. O pasto não vai esperar o dono resolver os sentimentos. A cerca arrebentada não se conserta sozinha. Então a gente vai, levanta, faz. Foi num desses dias de fazer, uma tarde de abril do ano seguinte, com o pasto começando a responder às chuvas que tinham voltado com força, que o agrônomo da cooperativa regional passou na propriedade para uma visita de rotina. Era um homem jovem, uns 30 anos, que tinha chegado há pouco na região e ainda estava fazendo o levantamento das propriedades associadas. Andou comigo pelo pasto, olhou o gado, fez perguntas. No final, sentado na varanda com o café que Geralda trouxe, ele olhou para mim com aquela expressão de quem vai dizer alguma coisa que espera que a pessoa queira ouvir. Senhor Mauro, o senhor tem uma área aqui no fundo que o senhor sabe o que é? Eu sabia. Era um brejo de vereda, terreno úmido com buriti, que meu pai sempre chamou de a parte que não serve para nada. E eu tinha herdado, junto com esse preconceito, sem questionar. O agrônomo abriu o notebook, me mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto aplicado à terra minha. Mapa de potencial hídrico, estudo de recarga de aquífero. Aquela área de vereda que eu considerava inaproveitável era, na prática, a razão pela qual o meu pasto respondia melhor à chuva do que o dos vizinhos. Era uma reserva hídrica natural que regulava a umidade do solo num raio que incluía boa parte da minha propriedade. E mais, existia um programa novo do governo estadual que pagava por preservação de áreas de vereda. Pagamento por serviços ambientais. A área que meu pai chamava de inútil podia gerar renda sem que eu tocasse nela. Fiquei olhando para o mapa por um bom tempo. Por que ninguém me falou disso antes? Eu perguntei. O agrônomo sorriu com aquela paciência de quem está acostumado com a resposta. Porque ninguém perguntou, ele disse. O processo de cadastramento no programa levou meses. Burocracia, vistorias, laudos, o ritmo lento das coisas que envolvem governo e papel. Mas enquanto isso, eu usava o que o agrônomo tinha me ensinado para entender melhor a minha própria terra. Comecei a estudar, não em curso, não tinha tempo nem dinheiro para isso naquele momento. Estudei do jeito que o interior ensina, que é conversando com quem sabe, observando, errando e tentando de novo. O agrônomo voltava toda vez que eu pedia. Geralda lia os materiais que ele deixava e me resumia o que era mais importante, porque ela tinha sempre entendido o texto melhor que eu. O gado foi melhorando, não por milagre, por ajuste. Mudança no manejo, rotação de pasto, um cruzamento diferente que o agrônomo sugeriu e que eu testei primeiro com 10 cabeças, antes de arriscar mais. Em 2 anos, a propriedade estava diferente. Não rica, diferente. Mais eficiente, mais equilibrada, com o pasto respondendo de um jeito que eu não tinha visto desde que meu pai tocava a terra com a saúde boa. E o programa de pagamento por serviços ambientais tinha começado a pagar.
A área que meu pai chamava de inútil estava gerando uma renda que não era grande, mas era certa, todo mês, sem depender de preço de boi ou de chuva no tempo certo. Uma âncora. A segunda vez que vi o Gilmar foi numa assembleia da cooperativa, 4 anos depois da feira de Ipameri. Ele entrou com aquele jeito de sempre, largo, confiante, cumprimentando todo mundo com a familiaridade de quem tem nome estabelecido. Me viu de longe, veio na minha direção com a mão estendida, cumprimentei. A assembleia era sobre um novo programa de crédito rural subsidiado que a cooperativa estava mediando, linhas com juros reduzidos para quem quisesse investir em tecnologia de manejo ou em projetos ambientais certificados. O palestrante apresentou casos de produtores da região que tinham entrado em programas de serviços ambientais. Projetou números, fotografias de áreas, resultados. Uma das propriedades apresentadas era a minha. Não o meu rosto, a minha vereda, o meu pasto, o meu número. O técnico do programa mencionou pequeno produtor da região de Ipameri, sem dizer o nome, mas quem me conhecia, reconhecia a área nas fotos. O Gilmar estava sentado 2 cadeiras à minha direita. Eu não olhei para ele durante a apresentação, mas depois, no intervalo, quando eu estava pegando café, ele veio até mim. Estava diferente. Não diferente de rosto, diferente de postura. Tinha alguma coisa que eu não tinha visto nele antes, que eu levei um segundo para identificar. Desconforto. Ouvi falar que a sua propriedade está indo bem, ele disse. Tá, eu respondi, sem elaborar. Ele ficou segurando o copo de café com as 2 mãos, o olhar indo para outro lugar por 1 segundo. Aquele dia na feira, ele começou. Esperei. Eu não devia ter falado o que falei, ele disse. A voz sem o tom de sempre. Mais baixa, mais sem apoio. Olhei para ele. Esse homem que tinha rido de mim no pior dia que eu tinha vivido até então. Que tinha feito daquilo uma piada para entretenimento de 2 conhecidos que eu nunca mais tinha visto. Ele parecia menor do que eu lembrava. Não fisicamente. Era a mesma pessoa. Mas havia alguma coisa que o tempo tinha tirado que eu não conseguia nomear com precisão. Talvez fosse a certeza. Aquela certeza de quem nunca foi testado e acha que isso é mérito. Foi há muito tempo, eu disse eventualmente. Foi. Ele concordou. Mas ficou. Fiquei olhando para ele por 1 segundo. Ficou comigo também, eu disse, sem raiva. Só verdade. Mas não do jeito que você pensa. Ele me olhou. Me ajudou a não parar, eu disse. Não porque eu queria provar alguma coisa para você. Porque eu não queria dar razão àquele riso. O corredor da cooperativa tinha barulho de gente em volta. Alguém chamou o Gilmar de longe. Ele levantou a mão em sinal de já vou, mas ficou mais 1 segundo. Fico feliz que deu certo para você, Mauro, ele disse. E eu achei, não tenho certeza, mas achei que era verdade. Obrigado, eu disse. Cada um foi para o seu lado. Não vou dizer que aquilo resolveu alguma coisa antiga. Seria bonito demais e fácil demais. E a vida não costuma funcionar assim. Nem no interior, nem em nenhum outro lugar. O que eu sei é que saí daquela assembleia andando diferente do que tinha entrado. Não mais alto, não mais nada. Só diferente, com aquela leveza específica de quem soltou alguma coisa que estava carregando sem saber que estava carregando. Peguei a caminhonete no estacionamento. Liguei o motor. Fiquei parado por 1 segundo antes de sair. Pensei na Geralda. A terra está aí, dita naquela tarde de novembro, com o café passado e a nota fiscal em cima da mesa. Pensei no agrônomo jovem que parou para olhar para uma vereda que meu pai tinha chamado de inútil. Pensei nos 8 bois vendidos abaixo do custo, e no número que não fechava, e no sol na nuca no curral de embarque. E pensei que o destino não tem nada de misterioso, na verdade. Não funciona com punição nem com recompensa. Funciona com tempo, com o tempo que as escolhas precisam para mostrar o que são. O riso do Gilmar naquele dia não tinha nenhum poder sobre o que eu ia me tornar. Só eu
tinha esse poder. E eu tinha decidido, sem ter palavras para isso naquela hora, que o que eu ia me tornar não ia ter nada a ver com aquele riso. Saí do estacionamento pela rua de terra batida que dava na estrada principal. 23 quilômetros até a fazenda. O pasto me esperando, o gado no curral, a vereda lá no fundo com os buritis balançando no vento do fim de tarde. Aquela área que ninguém tinha considerado valiosa até alguém parar para olhar direito. Igual a mim. Igual a Geralda que nunca parou de acreditar. Igual a tudo que quase foi perdido e não foi.